Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 3. Nós vamos ler até o verso 21. João, capítulo 3. Os versos 1 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvo, meu Pai, por cada vida, por cada família, meu Pai, aqui representada. Eu rogo ao Senhor, Pai, no nome de Jesus Cristo, que toda mente, meu Pai, seja neste momento, Pai, levada cativa a tua palavra. E que o Senhor, meu Pai, faça convergir, meu Pai, a tua palavra diretamente a cada pessoa. E o poder do Espírito Santo, meu Pai, faça a tua palavra germinar. Faça a tua palavra, meu Pai, ser aplicada em cada pessoa na sua individualidade. Pai amado, eu te dou graças. Eu libero a atuação do teu Espírito neste lugar. Eu libero a atuação do teu Espírito, meu Pai, em cada vida, Senhor. Na vida de todos aqueles que estão ouvindo, meu Pai. Todos aqueles que estão recebendo essa mensagem. Eu libero a atuação do teu Espírito Santo
para a tua glória, em nome de Jesus. Fique à vontade, em nome de Jesus. Queridos, João começa narrando um fato muito interessante. Era Páscoa. Jesus estava em Jerusalém. Durante o dia, Jesus havia feito muitos sinais, milagres haviam sido realizados durante esse dia. Jesus havia curado enfermos, libertado. Muitas pessoas foram transformadas pelo poder e pela autoridade de Jesus. Jesus não estava só. Jesus estava com seus discípulos. Era Páscoa e ele estava em Jerusalém. Assim como todo judeu, a maioria dos judeus, iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. Lá estava Jesus. Não era uma festa para alguns, era uma festa para todos. Reunia todos. A Páscoa celebrava a libertação do povo de Israel, quando eles estavam no Egito. E era exatamente nesse dia, no dia que celebrava a libertação do povo judeu, do domínio do Império Egípcio, ali estava Jesus. E durante o dia Jesus realiza inúmeros milagres. Mas ainda naquele dia, pela noite, o momento onde as pessoas se recolhem, estão recolhidas ali com suas famílias. Esse homem, Nicodemos, um fariseu, um mestre em Jerusalém, um mestre em Israel, um homem culto, um homem com muitos títulos, um religioso, um grande religioso, ele decide encontrar com Jesus. Durante o dia ele havia visto Jesus realizando prodígios, sinais, maravilhas, pessoas sendo transformadas. E ele compreende claramente que ninguém poderia realizar aqueles sinais, aqueles feitos. Ninguém poderia falar com tanta autoridade como Jesus falava, se Deus não estivesse com ele. E surpreso por encontrar esse homem, que até então ele não conhecia, ele decide ir atrás de Jesus. Ele decide encontrar com Jesus ainda nesse dia, ainda nessa noite. Ele não sabia quanto tempo Jesus estaria em Jerusalém, mas ele não perde a sua oportunidade. Ele vai. Era alguém maior do que ele. A sabedoria dele transcendia o seu conhecimento. O poder dele transcendia a sua religião. Ele não pregava uma religião. Ele apenas falava e os milagres aconteciam. Ele tocava e as pessoas eram curadas, eram transformadas pelo poder de Deus. Era alguém maior do que ele e ele não conhecia. E como um homem sábio, ele não poderia ficar de fora, ele não poderia perder essa oportunidade. Ele vai encontrar com Jesus, ainda naquela noite. E quando ele se encontra com Jesus, pensava ele, Jesus não conhecia. E sendo um fariseu, um estranho para Jesus, ele começa dizendo para Jesus a razão pelo qual ele estava ali, a razão pelo qual ele foi encontrá-lo. E ele descreve para Jesus a sua razão, a sua percepção a respeito da pessoa de Jesus. Jesus, após ouvi-lo, lhe diz uma verdade. Jesus não tem rodeios. Jesus não lhe pergunta de onde ele veio, para onde ele vai. Jesus não quer saber muito da sua vida particular.
Jesus vai direto ao ponto de Nicodemos. Nicodemos queria saber quem é Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E Jesus já vai direto ao ponto. Jesus, primeiro, ele atrai a atenção de Nicodemos com uma verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus impressiona Nicodemos com essa verdade. E ele não compreende. Nesse momento, Jesus tem atenção, tem toda a atenção de Nicodemos. Então, Nicodemos, agora, toda a disposição de Jesus, ele olha para si, não consegue entender o que Jesus está dizendo. Ele não consegue compreender. Ele não podia explicar. A sabedoria que ele tinha era pequena demais diante dessa verdade. A sua religião não era capaz de explicar, de conduzir Nicodemos a um raciocínio onde ele pudesse compreender o que Jesus estava dizendo. Era algo novo. Ele nunca tinha ouvido alguém falar como Jesus. E a sua resposta para Jesus é rápida, é instantânea. Ele não compreende como alguém pode nascer de novo sendo já velho. Como pode isso? E aí Jesus, aproveitando a oportunidade, aproveitando que agora ele tem Nicodemos, ele tem a atenção de Nicodemos diante de si, e ele começa a descrever um pouco mais. E aí Jesus começa a revelar um pouco mais essa verdade. E aí Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Queridos, todo judeu, tudo que eles esperam é o Messias. Eles esperam o dia da restauração. Eles esperam encontrar com o Senhor que chamou, com Deus que chamou o seu pai Abraão. Eles esperam isso. Eles esperam isso desde sempre. Esse é o sonho deles. Mas de repente Jesus traz uma verdade para Nicodemos. Não era questão de ser filho de Abraão. Para entrar no reino de Deus, era necessário nascer da água e nascer do Espírito. Pois o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Queridos, Jesus está dizendo uma verdade muito simples. Quando ele diz o que nasce da carne é carne, Jesus está dizendo algo muito simples. Você não pode plantar uma semente de laranja e colher abacate. É simples. Jesus está dizendo que o homem natural, o homem caído, ele semeia caído, ele semeia maldade, ele semeia ódio, iniquidade. E isso não pode entrar no reino de Deus, porque Deus é puro, Deus ele é santo, e nele não há mancha alguma. O homem natural não pode entrar no reino de Deus. Ele precisa nascer de novo. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce da semente de Deus, ele se torna filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo, queridos. É algo simples. Mas Nicodemos ainda não compreendia. E aí Jesus diz a respeito de nascer da água. Nascer da água, queridos, se a gente for ver, nascer da água se remete ao batismo de João, o batismo que João realizava, também ao batismo que Jesus realizava. Aliás, eram mais os discípulos de Jesus quem batizavam do que o próprio Jesus. Mas se a gente for ver como era esse batismo,
não era apenas um lançar a pessoa na água e retirá-la da água. Isso não era o batismo. Isso era aquilo que é visível, imediato. Mas se nós abrirmos a nossa Bíblia, em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Quem tem comida, eu faço o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada de ninguém, além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem falsamente. Contentem-se com o seu salário. Queridos, essa era a mensagem de João Batista. Este era o batismo de João Batista. Um batismo de arrependimento. A pessoa dizia qual era o seu pecado. E ela, após ouvir a mensagem do Evangelho, as boas novas que João trazia, a pessoa confessava o seu pecado, e no mesmo instante, ela era batizada nas águas, mergulhava naquelas águas, mas não parava por aí. O batismo consistia em frutos na sociedade. A pessoa tinha que mudar o seu modo de viver. Por que ela tinha que mudar o seu modo de viver? Porque o batismo é uma aliança que a pessoa estava fazendo com Deus. Se ela faz essa aliança com Deus, voluntariamente, ela precisa tomar uma atitude. Ela precisa realmente mudar a maneira como ela tem vivido. E isso envolve coisas pequenas, coisas práticas, coisas grandes. Jesus está falando de batismo, nascer da água. Jesus está falando de uma aliança. É necessário estar aliançado com Deus. É necessário estar comprometido com Deus. É necessário nascer da água. É necessário mudar a maneira como você vive. E aqui, queridos, Jesus não está falando de algo que nós não podemos fazer. Jesus está falando realmente de algo que nós podemos fazer. Mesmo que difícil, nós podemos fazer. Quando João fala: aquele que tiver um pão, parte com aquele que não tem. Queridos, quando João, esse momento em que João está pregando essa verdade, essa palavra, as boas novas, quando ele está dizendo isso, querido, era um período de fome terrível. O rei Herodes, era um carrasco, um homem terrível, endemoniado, não queria nada com Deus, não estava nem aí para o povo. Quem tinha um pão, querido, tinha alimento para um dia inteiro. Quem tinha um pão, querido, tinha muito. Quem tinha um pão, querido, tenho certeza, talvez você já passou fome. Eu já passei necessidade.
mas você tinha mais do que um pão. Você tinha mais do que um alimento, apenas o suficiente para o seu dia inteiro. João está falando de alguém que tinha um alimento que era o mínimo para o seu dia, para viver esse dia. Ele está dizendo, se você tem um pão, parte com aquele que não tem. Quem tinha uma túnica, queridos, tinha muito, era rico, estava bem vestido. Quem tinha uma túnica velha, querido, estava melhor do que a maioria das pessoas que não tinha nada. Queridos irmãos, e aí esse é o evangelho. Aquele que tem uma túnica, tem duas, tem mais do que precisa. Você precisa, é uma só, é pouco, mas é o suficiente. Parte com aquele que não tem, porque tem gente ao seu lado que não tem nada. Essa era a situação do povo judeu no tempo de João Batista. Queridos, Jesus está falando de nascer da água. Jesus está falando de realmente se voltar-se para o Senhor, de fazer uma aliança com o Deus Criador e se importar com o próximo. De sair do foco de si mesmo e voltar os olhos para os necessitados que estão ao nosso lado. Mas não é apenas isso. Jesus também fala de nascer do Espírito. Nascer de novo não consiste em praticar boas obras. Apesar de que boas obras são práticas, é um estilo de vida daqueles que nascem de novo. Mas nascer de novo não consiste de fazer boas obras. Nascer de novo também consiste de ser regenerado pelo Espírito de Deus, de ser transformado à imagem do Filho de Deus. Consiste em que o homem se deixa desenvolver em si a semente que Deus plantou nele, a semente de Deus, que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Queridos, a semente, ela não é apenas jogada no chão, e ela cresce, e ela floresce. Existe um mecanismo que envolve todo o processo de amadurecimento, de crescimento dessa planta, dessa semente, para que essa semente cresça realmente. Há todo um processo. E Jesus está dizendo que, em primeiro lugar, nascer da água consiste em uma disposição de ser participante nesse processo de regeneração também. O Espírito Santo, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Mas aquilo que nos cabe fazer é uma responsabilidade nossa. Queridos, e Jesus continua dizendo, Jesus continua revelando a João, a Nicodemos, e João deixa isso registrado para nós. O Espírito Santo deixa isso para nós, essa verdade, para que nós possamos compreendê-la. Não se surpreenda, ó Nicodemos, pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Quem estava diante de Jesus não era eu e você, era Nicodemos. Não tinha mais ninguém com Jesus. Estava apenas Jesus e Nicodemos. Todavia Jesus diz, é necessário que vocês nasçam de novo. Queridos, Jesus está dizendo que não há uma outra opção. Não há um outro meio. É necessário. Sem isso, é impossível entrar no reino de Deus. E quando Jesus diz vocês, quando ele utiliza esse plural, querido, ele está se referindo a mim, a você. Ele está se referindo a um padrão, a um princípio universal. Não tem outro meio de entrar no reino de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem um meio termo, não tem um outro método, não tem. Esse é o único método,
Esse método é suficiente. Obrigado, querido. Não tem outro jeito. Esse é o único jeito. É necessário que vocês nasçam de novo. É necessário, querido, é necessário. É algo que não pode ser postergado. Eu não posso deixar para amanhã. Eu não posso deixar para depois de amanhã. Eu não posso deixar para depois da minha prova. Eu não posso deixar para depois que eu formar. Querido, eu não posso. Jesus está dizendo, é necessário, é imediatamente necessário, é algo necessário, é mais do que necessário, é para hoje, é para agora. Aleluias. Quantas vezes nós postergamos? Quantas vezes nós postergamos? Nós podemos chegar atrasados no ponto de ônibus. O próximo ônibus virá. Se você atrasar um segundo, o ônibus acabou de passar. Mas não tem problema. Você pode perder um grande negócio, mas você pode ter uma outra oportunidade, quem sabe? Você pode chegar atrasado numa consulta médica. Uma pessoa passa diante de você. Não tem problema, você espera mais um pouco. Está tudo bem. Mas se um guarda costeiro atrasa um segundo, é suficiente para milhares de pessoas simplesmente se afogarem em pleno mar. No que diz respeito às questões da vida, querido, nós não podemos deixar para depois. É um segundo que o médico atrasou e a criança morreu. É um segundo que o aparelho falhou e aquela vida se foi. Não tem outra oportunidade. Quando nós falamos a respeito das questões de vida ou morte, queridos, não há como deixar para depois. E Jesus diz isso para Nicodemos: é necessário que vocês nasçam de novo. Jesus diz isso para nós. E Jesus continua dizendo, queridos, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que é nascido do Espírito. Aquele que nasce de Deus, ele é guiado por Deus. Aquele que nasce da semente de Deus, ele não é guiado pela moda. Ele não é guiado pela política. Ele não é guiado pelo dinheiro. Se o dinheiro lhe falta, ele está assim. Se ele tem muito dinheiro, ele está de outro jeito. O homem comum você pode prevê-lo por meio das coisas que ele ama. Mas aquele que é nascido de Deus, você o vê se mover, mas não pode saber qual é o seu passo. Porque ele está com os pés na terra, mas com a mente nos céus. Ele caminha pela terra, mas ele vê com a visão de Deus. Você não pode saber o que ele vai fazer, qual é a próxima pessoa que ele vai abençoar. Você não pode saber, porque ele é guiado por Deus. E Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso. A visão de Deus, queridos, não está preso à maneira como nós vivemos. Deus olha dos céus e conhece todo o coração, conhece todo o homem, e Ele guia os seus filhos para onde Ele quer. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. É uma revelação muito forte para Nicodemos. E mais uma vez, bombardeado por essa verdade, Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Como pode ser isso? Como isso pode acontecer? Aleluias. Jesus continua dizendo: você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Queridos,
Jesus até então estava fazendo paralelos, usando ilustrações terrenas a respeito de uma verdade primeira, a respeito do novo nascimento. Ele utiliza elementos simples, coisas como água. Jesus fala de nascer de novo, Jesus fala de vento, ele fala de coisas simples. Mas Nicodemos não é capaz ainda de compreendê-las na sua plenitude. Mas Jesus mais uma vez deixa claro para Nicodemos, com essa pergunta de Jesus, ele desarma qualquer expectativa de Nicodemos no sentido de perceber por conta própria a verdade de Deus, a verdade celeste, a verdade dos céus. E Jesus continua dizendo: eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Jesus está preparando Nicodemos para uma revelação ainda maior. Jesus está entre mostrar elementos terrenos, para mostrar elementos que não podem ser vistos, que o olho humano não pode reconhecer, que o tocar humano não pode compreender, que a mente humana é capaz de compreender por si só. Jesus prepara Nicodemos para lhe fazer uma revelação ainda maior. E em primeiro lugar, no verso 13, Jesus começa dizendo a respeito da sua autoridade de lhe dizer essas verdades. E Jesus diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, é o Filho de Deus, o Filho do homem. Queridos, Jesus deixa claro a sua autoridade para revelar coisas extraordinárias. Só tem autoridade para falar aquele que vive, aquele que testemunha, aquele que vê. E Jesus, Ele é o início de tudo. João diz que Ele é o princípio de todas as coisas. No capítulo 1, no versículo 1, Ele é o verbo da vida, nele estava a vida, Ele estava com Deus, Ele era Deus, e Ele se fez carne e habitou entre os homens. Jesus precisa começar agora a revelar para Nicodemos a respeito de si mesmo, da sua autoridade, antes de lhe revelar a maior verdade que o mundo deveria de conhecer. Antes de Jesus abrir as janelas do céu e mostrar a Nicodemos toda a verdade de Deus, a mais sublime verdade de Deus, o propósito eterno de Deus, Ele precisava dizer para Nicodemos a respeito de si mesmo, com que autoridade Ele faria isso. E Ele pode falar isso, porque Ele é o Filho do homem, Ele é o Deus que se fez carne, Ele veio do céu, Ele conhece o céu, porque Ele é o Criador do céu. Ele não estava no céu na criação, porque Ele apenas estava ali, vendo, não, Ele estava criando, juntamente com Deus Pai, com o Espírito Santo, Ele estava determinando todas as coisas, e projetando todas as coisas. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é totalmente Deus, e totalmente homem, mas esse Deus se fez carne, e Ele agora está diante de Nicodemos. Nicodemos precisa saber que Jesus tem uma verdade maior. Mas Nicodemos precisa saber que Jesus tem autoridade para dizer aquilo que Ele está para dizer. E uma vez que agora Nicodemos percebe a sua autoridade, Jesus volta na história de Nicodemos, e Ele traz daquilo que Nicodemos conhecia, e ele começa a fazer uma transição, a elevar os olhos de Nicodemos da terra para o céu, a tirar os olhos de Nicodemos da letra, como um grande religioso que ele era, como um mestre que ele era. Jesus agora pega Nicodemos, a sua mente, os seus olhos, e vai tirar os olhos de Nicodemos das coisas terrenas, da letra, daquilo que ele conhecia, e vai levá-lo para um ponto mais alto. Jesus vai revelar, assim como Ele revelou para Isaías. Isaías olha do céu e vê a glória de Deus enchendo toda a terra. Aleluia, bendito seja o Senhor. Nessa transição,
Jesus levanta a história, o registro da serpente que Moisés levantou no deserto. Pessoas, judeus, muitos foram picados por uma serpente, e Deus orienta Moisés a levantar em um madeiro uma figura dessa serpente em bronze, para que todo aquele que olhasse por essa serpente fosse livre daquele mal, das consequências daquele veneno. E aí Jesus traz essa história, e ele junta essa história já consigo mesmo, e ele diz: assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E agora Jesus fez essa transição. Nesse momento, Jesus desvenda as cortinas dos céus para trazer a Nicodemos a maior revelação de todos os tempos. Aleluias! Essa grande verdade o homem não pode entender por si só. Jesus preparou Nicodemos para isso. Ele tem te preparado para compreender essa verdade. Aleluias! Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Deus da glória. Bendito seja o Deus onipotente, entronizado em toda a terra. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluias. Querido, prepara o teu coração, porque a verdade eterna de Deus, o projeto eterno de Deus vai ser revelado a você nessa noite. Bendito seja o Deus da glória. Aleluias. Jesus está neste lugar, queridos. Aleluia, Ele está diante de você. Ele está pronto a revelar a você a maior revelação de todos os tempos. Aleluias. Que no mundo celestial ainda não era conhecido, era apenas guardado a Deus. Aleluias. Era o tesouro que foi escondido desde a eternidade, desde a antiguidade, mas agora Ele vai revelar esse tesouro aos homens. Ele vai revelar esse tesouro a você. Aleluias. Oh, bendito seja o Rei da glória. Aleluias. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o Deus da glória. Bendito seja o Deus que não poupou o seu Filho. Ele investiu todo o seu tesouro em você, querido. Ele abriu as comportas do céu e derramou, aleluias, em Jesus, com Jesus e por meio de Jesus, todo o seu tesouro eterno. Bendito seja o Senhor. Aleluias. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Aleluias. O que nasce da carne é carne, a carne é mortal, mas o Deus imortal se fez homem para lançar a semente do Espírito, a semente de Deus, e tornar um dia o homem mortal em um homem ser imortal, assim como ele é. Aleluia. Para desprender esse homem desse corpo que vai perecer, porque ele é terreno, porque ele é mau, mas ele transformará, aleluia, esse corpo de trevas, aleluia, um corpo glorioso como o seu. Aleluia, ele enxugará do rosto toda lágrima.
Ali não haverá mais dores nem pranto. Aleluias. Louvado seja o Deus da glória. Ele veio para salvar o mundo. Ele enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Porque o seu estado é de treva, o seu estado é de autodestruição. Aleluias. Querido, Satanás só pode operar onde há liberdade. E o homem natural, ele vive para satisfazer a si mesmo. E por isso, Satanás o destrói, porque ele se desligou da fonte da vida. Ele rejeitou o Deus Criador, ele rejeitou o amor, ele rejeitou a bondade de Deus e decidiu viver independente do seu Criador. Ele rejeitou a sua fonte de vida e por isso ele está perecendo. Mas o Deus da glória, na sua grande misericórdia e bondade e paciência, Ele dá ao homem algum tempo mais de vida. Aleluia, para que por meio de Jesus Cristo Ele pudesse salvar aqueles que crescem no seu Filho. Aleluias. Portanto, queridos, aquele que não crê já está condenado, não porque Deus o condena, não porque Deus o condena, porque ele decidiu voluntariamente se manter distante do seu Criador. Ele decidiu. Deus criou eu e você com liberdade. Ele não pode intervir nessa liberdade. Aleluias. E esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. O homem carnal, o homem que vive, o homem natural, que vive para satisfazer seus próprios desejos, para satisfazer o seu ego, queridos, ele não quer, ele não pode se aproximar da luz, porque ele não quer que suas obras sejam manifestas. Ele ama o mal, ele ama a iniquidade, ele ama a destruição. Ele só faz aquilo que lhe convém, ele não se importa nem com Deus e nem com o próximo. O próximo ele ajuda quando lhe convém, quando lhe traz benefício. Esse é um homem carnal. Ele não se importa, ele não oferta como Deus oferta, voluntariamente, sem esperar nada em troca. Tudo que ele faz para satisfazer a si mesmo. Quem pratica o mal odeia a luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Ele não quer que a intenção do seu coração seja revelada. Ele prefere guardar aquilo e viver com o coração cheio de rancor e de ódio, do que depositar aos pés da cruz, do que depositar aos pés do Deus Criador, diante do seu Senhor. Ele prefere, porque assim ele pensa estar conseguindo viver e conquistar de acordo com o que lhe parece. Ele odeia a luz, ele odeia Deus, ele odeia Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. Ele odeia a pessoa de Jesus. Mas quem pratica a verdade, esse vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui há uma grande revelação, queridos, uma grande distinção entre aqueles que vivem a fim de promoverem a sua própria glória, daqueles que vivem para promover a glória do Deus Criador, para promoverem a glória do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras
são realizadas por intermédio de Deus. As suas obras são a manifestação de Deus. É mérito de Deus, não é mérito desse. Este se aproxima da luz, porque ele se aproxima da luz, para que ele reflita ainda mais essa luz, para que Deus seja ainda mais conhecido, ainda mais glorificado, ainda mais entronizado, Deus seja ainda mais conhecido, o seu amor seja cada vez mais revelado. Bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, Nicodemos era um mestre, e Jesus desvenda diante de Nicodemos essas verdades. E quando a verdade de Deus nos alcança, nós temos que tomar uma decisão. Ela não nos alcança por nada, ela não nos alcança sem propósito algum. Ela não é uma historinha de criança, ela não é um conto de fadas. Quando Deus revela a sua verdade ao nosso coração, em primeiro lugar Ele quer nos salvar, Ele quer que nós encontremos vida nele. Em segundo lugar, nós somos colocados diante de uma decisão que não pode ser postergada. É necessário que vocês nasçam de novo. É a decisão mais importante da sua vida. Afinal de contas, a quem você vai dedicar a sua vida? Você odeia a luz, você pratica o mal, ou você se aproxima da luz para que suas obras sejam manifestas? Você se volta para a glória do seu Criador, a fim de Ele manifestar, a fim de ser a sua manifestação, a fim de amá-lo voluntariamente, com a intensidade com que Ele nos amou, com que Ele amou você, abrindo todo o seu tesouro, por amar você. Como é que você vai se portar? Você vai abrir mão das suas coisas, jogar aos seus pés e ofertar a Ele a sua vida, o seu trabalho, o seu tempo, a sua escola, a sua faculdade? Que você vai lhe ofertar? Você vai se ofertar a Ele por inteiro, ou vai ter reservas? Deus não pode amar você mais do que Ele já te ama, porque Ele ama você na sua totalidade. Não há nenhum bem que Deus possa fazer por você que Ele já não tenha feito por meio de Jesus Cristo. Você não pode pedir a Deus nada que Ele não lhe tenha dado, não porque Ele não lhe tenha dado, porque Ele já deu tudo. Tudo que você pensar em pedir a Deus que é bom para você e para o seu próximo, Ele já te deu. Mas nós estamos diante de uma decisão, e nós precisamos tomar uma decisão. É preciso nascer da água e nascer do Espírito. Queridos, talvez você tenha vivido uma vida miserável. Talvez você creu em Jesus, você se entregou a Jesus, mas você ainda está negligenciando, sempre para depois, a decisão de mudar de vida imediatamente. Nascer da água, queridos, tem a ver com mudar imediatamente, ser rápido, ser efetivo, ser proativo. A palavra é muito clara e nós vamos postergando. Queremos muitas vezes que Deus faça em nós aquilo que nós podemos fazer. Nós queremos que o Espírito de Deus
venha sobre nós e nos encha com toda a plenitude. Mas nós não fazemos aquilo que nos compete fazer. Lá em Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, logo de início, na oração Jesus ensina: vinde a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Queridos, é irracional, é ilógico, não faz o menor sentido eu pedir que Deus venha reinar sobre a terra, sobre a minha vida, se eu não estou disposto a me submeter a Ele. Não faz sentido. Como eu convido alguém para poder entrar na minha casa e tomar um café comigo, sendo que eu não estarei em casa? Eu digo: querido, vai lá, tantas horas, mas eu já tenho outro compromisso naquele horário, eu não estarei em casa. Eu já sei, não faz sentido. É necessário nascer do Espírito. Para nascer do Espírito, nós temos que desejar ardentemente que isso aconteça. Nós temos que ser participantes nisso. Nós temos uma responsabilidade, e uma responsabilidade que não pode ser postergada, porque essa é a vontade de Deus, e essa é uma necessidade urgente. Não se pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Aleluias. Bendito seja o Senhor. Você está diante de uma decisão. Jesus coloca diante de Nicodemos uma decisão. Agora é com você, Nicodemos. Agora é com você. O que você vai fazer agora depende apenas de você. Jesus diz que o desejo de Deus é encher cada pessoa com seu Espírito. Esse é o maior desejo de Deus. Mas para possuir isso, para permitir que isso aconteça, nós temos que nos submeter a Ele. Nós temos que fazer aquilo que nos compete. Por isso, queridos, o que você vai fazer nessa noite? O que você vai fazer a partir de agora? Quando você sair por essas portas, o que você vai fazer da sua vida? Não tomar uma decisão já é tomar. Você não tem meio termo, não tem muro para você ficar em cima. Ou você se submete, ou você abraça o amor que Deus derramou sobre você, ou você o ignora, ou você o despreza, porque a maneira como você tem vivido, ela é boa para você. Você se enquadra no verso 20: quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Como é que você vai se portar? Como é que nós vamos nos portar a partir dessa revelação? Aleluias, aleluias. Queridos, feche os seus olhos. Onde você está? Pense a respeito da sua vida neste momento. Pense como tem sido a sua relação com Deus. Querido, imagine, tenho certeza que o Espírito Santo já vem lhe falando ao longo desse culto. Mas imagine você no lugar de Nicodemos. E Jesus lança diante de Nicodemos uma responsabilidade. Jesus derrama sobre Nicodemos a maior verdade dos céus. Uma vez que ele tem conhecimento dessa verdade, ele está incumbido de uma responsabilidade. O que é que você vai fazer com essa verdade? Você vai jogar ela pelo ralo, fazer de conta que nunca ouviu,
ou você vai se render humildemente ao grande e imensurável amor de Deus para você? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Talvez você é um religioso, como Nicodemos, é uma pessoa intelectual, como Nicodemos, ou também não tem religião nenhuma, não acredita em nada, não tem estudo nenhum, não compreende quase nada, mas Deus revela a sua verdade a você, e você tem que tomar uma decisão. Não importa se você é religioso, se você não é, se você é ateu, não importa. A verdade é que Deus traz diante de você uma verdade, e você tem que tomar uma decisão.